jovens e CBNP, tá bom? Eu vou começar fazendo uma oração para vocês, logo depois vai ter um louvor, a palavra e depois fiquem atentos que o sorteio vai acontecer depois que a gente finalizar essa live, tá bom? Então vamos lá para a oração em nome de Jesus. Senhor, meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, eu louvo e agradeço ao Senhor por estarmos aqui diante dessa live, por essas pessoas que estão vendo essa live, Pai, seja de dia, de tarde, de noite, que a palavra do Senhor seja habitada sobre o coração deles, ó meu Pai. Em nome de Jesus, que eles sigam conforme a Tua lei, meu Pai, conforme aquilo que o Senhor deseja sobre cada caminho, meu Senhor. Que os Teus filhos, ó meu Pai, sejam obedientes a Ti. Em nome de Jesus, que a palavra do Senhor seja manifestada sobre o seu coração, que você seja tocado cada vez mais e mais, e você tenha um tocar do Espírito Santo continuamente em sua vida. Em nome de Jesus, Senhor, meu Deus, ó meu Pai, amém.
nessa live, que o Espírito Santo possa estar falando ao teu coração, amém? E a nossa palavra de hoje é obediência versus desobediência. Então, a obediência, ela traz vida. E a desobediência, ela traz morte. Amém? E eu quero deixar mais claro aqui para você, jovem, e que nós temos, autoridade sobre nós. Amém? Nós temos a autoridade dos nossos pais, nós temos autoridade, nossos professores, hoje é dia do professor, para você que é professor, parabéns pelo seu dia, que Deus continue te usando para ensinar, amém? E também, nós temos também autoridade, nossos pastores como autoridade, nós temos nossos pais, eu já falei, e a nossa maior autoridade, que é Deus, Quem tem a maior autoridade sobre nós é Deus. Amém? E nós precisamos andar debaixo das autoridades. Nós precisamos andar debaixo. Porque quando a gente anda debaixo de uma autoridade, isso gera vida, gera mudanças na nossa vida. E quando você obedece, e eu vou começar falando dos pais, quando nós jovens obedecemos os nossos pais, na Bíblia tem o mandamento, o quinto mandamento, e esse é o único mandamento com promessa, E lá em Êxodo 20, versículo 12 fala: honra teu pai e tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Então, a promessa é qual? A promessa é quando você honra o teu pai, você honra a tua mãe, Os nossos dias são prolongados, essa é a promessa de Deus, os nossos dias são prolongados. Por quê? Porque nós estamos obedecendo aos nossos pais, honrando aos nossos pais. Honrar os nossos pais também é obedecê-los, Honrar os nossos pais não é somente dar presente, não é somente dar abraço, dar carinho, mas obedecer é uma das maiores honras, para o nosso pai, para a nossa mãe, é obedecê-los, obedecer os conselhos, obedecer a direção, obedecer, as coisas que eles falam para a gente, Nós precisamos ser obedientes, E eu quero falar um pouco também sobre consequências, Quando somos obedientes, igual esse versículo aqui, Êxodo 20, 12 fala, Quando somos obedientes aos nossos pais, os nossos dias são prolongados. Então essa é uma consequência, Além de uma promessa, uma consequência, os nossos dias são prolongados. Quando nós obedecemos, a consequência é vida. E quando nós desobedecemos, a consequência é morte. Jéssica, mas eu desobedeci e não morri. Mas não é somente a morte física que existe também a morte espiritual, existe também a morte dos seus sonhos, existe a morte de várias coisas, O desânimo é um tipo de morte, A tristeza é um tipo de morte, Porque você foi roubado ali, você foi, Dependendo da situação, você foi roubado, Roubou sua alegria. Então é um tipo de morte, é um tipo de consequência. Quando você, E me lembro profundamente assim de uma vez que meu pai, bateu em nós. Muito difícil isso acontecer, porque meu pai é um homem assim muito sábio, meu pai é muito tranquilo. Mas assim, eu lembro que nesse dia ele corrigiu a gente isso, Essa correção fez com que a gente tivesse uma nova vida, Uma nova direção. Então o pai e a mãe corrigem para o quê? Para educar, para ensinar, para trazer vida. No momento é muito ruim, mas depois, depois de algum tempo você percebe que
te livrou de muitas coisas, né? A correção do seu pai e de sua mãe te livrou de muitas coisas, os conselhos. Eu lembro de meu pai me dar conselhos na minha adolescência, né? Porque agora eu sou jovem. Na minha adolescência, você que tá achando que eu sou adolescente, sou não, eu sou jovem já. Então, assim, na minha adolescência eu lembro do meu pai falar sobre amizades. Ele falava comigo, filha, toda vez que você sai com essa pessoa, que era uma amiga minha, você chega em casa triste, filha. Não dá mais, você não tá enxergando que não dá certo essa amizade. Filha, você tem que afastar dessa sua amiga, não dá certo. Ela não tá te fazendo bem. Então eu lembro desse conselho do meu pai. E quando ele disse isso pra mim, eu falei, é verdade. Até então eu tava insistindo, né, em ajudar ela, né? Eu queria ajudar ela, mas toda vez ela me deixava triste, toda vez ela fazia alguma coisa que eu não batia com o que eu penso, entendeu? Não dava certo com o que eu pensava. Então, assim, quando meu pai me deu esse conselho, eu falei, pai, isso tá certo. Depois desse dia eu decidi, né? Eu falei, olha, virei pra essa amiga minha e falei, olha, não dá mais pra gente sair junto, não dá, não quero mais. Aí você pode arrumar outra amiga, eu fui bem sincera. Na época eu fui bem sincera, acho que hoje eu não falaria assim. Eu fui bem sincera com ela. Mas me fez bem depois, me fez muito bem ouvir aquele conselho do meu pai, obedecer meu pai, né? Depois eu arrumei outras amizades que, né, tinham o mesmo pensamento que o meu e que eu saía e voltava, né, sem aquela tristeza, porque toda vez que eu saía daquela amizade não me fazia bem. Então, ouvir os conselhos dos nossos pais é muito bom, traz vida, né? Traz vida. Pode ser que às vezes o seu pai te deu um conselho hoje, ou talvez a sua mãe te deu uma repreensão hoje, que não foi legal, você ficou chateado, às vezes até emburrado ainda, mas pense, lá na frente você vai ver que isso foi uma proteção, seu pai e sua mãe te corrigiu para te proteger. Então ouve, né? Você que é jovem, ouve os conselhos dos seus pais, do seu pai, da sua mãe, quando seu pai e sua mãe te corrigir, né? Ou às vezes te bater, é para te educar, para te ensinar, para que lá na frente você não tenha consequências piores, né? Não tenha consequências piores. Esse tempo atrás eu tava vendo no WhatsApp e tinha uma carta, assim, tipo de uma carta de um filho preso para uma mãe. E ele falava assim, mãe, você devia estar aqui na prisão junto comigo. Porque quando eu roubei aquela bicicleta quando eu era pequeno, a senhora não me fez devolver, a senhora cobertou, né? Me ajudou a esconder do meu pai que eu tinha roubado aquela bicicleta. Depois ele foi e roubou mais não sei o que, e a mãe cobertou de novo. E a mãe foi cobertando e não corrigiu. E no final das contas o filho estava na prisão, foi uma consequência muito pior. Então se a mãe tivesse corrigido lá quando ele roubou a bicicleta, ó, você vai devolver, dar um couro nele, ele tinha livrado ele de uma prisão futura. Então que você, filho, né, que você jovem, que você ouça, né, os seus pais, né, e quando eles te corrigir, você perdoa logo e pensa, meu pai e minha mãe querem o meu bem. Então, eu vou aceitar isso que eles estão me falando, eu vou aceitar essa correção, porque assim, né, a palavra de Deus fala em Provérbios 3:12, porque Deus, o Senhor repreende a quem ama, assim como o pai repreende o filho a quem quer bem. Então, Deus também nos repreende, né? Agora vamos para Deus, vamos aqui, né? Em obediência e desobediência a Deus. Então, Deus, né? Jéssica, aconteceu uma coisa muito ruim comigo esses dias, muito ruim, aconteceu algo muito ruim, né? É porque Deus quis, né? Deus quis me... Deus quis... não é corrigir, tem gente que fala assim, que Deus quis fazer justiça, porque eu fiz mal para uma pessoa, então Deus quis me castigar, a palavra certa, me castigar. Deus quis me castigar, né? E eu tô sofrendo demais, porque esse é o castigo de Deus. Não, jovem, não é o castigo de Deus.
Ele está permitindo você colher aquela consequência de algo que você plantou, mas não é para te punir, para te ver sofrer, não. É para te ensinar, é porque Deus te ama. Ele quer que você mude a rota. Ele quer que você pare de fazer os mesmos erros, pare de continuar no mesmo erro. Deus quer que você muda para que as consequências mudem também. Então que você, jovem, que está sofrendo alguma consequência hoje, está achando que Deus está te castigando, que você busque aprender nesse momento, aprender o que Deus quer te ensinar nesse momento, o que Deus quer te ensinar nessa consequência, o que Deus quer te ensinar nessa dor, Porque eu creio que Deus tem muitas coisas para te ensinar, que você aprenda, para não ficar num ciclo vicioso, repetindo a mesma coisa, sofrendo os mesmos erros, os mesmos pecados, caindo na mesma falha. Então que você aprenda com o seu erro, você aprenda com a consequência, porque Deus repreende e corrige aquele a quem quer bem, aquele a quem Ele ama. Então você, jovem, que você aprenda, use as consequências para aprender. Amém? Isaías 1,19: se estiverdes prontos a ouvir, comereis o melhor desta terra. Tem uma tradução melhor que fala: se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor desta terra. Então, se você quiser ser obediente, você vai viver o melhor de Deus, você vai viver uma vida abundante. Mas para isso tem princípios, precisamos andar dentro dos princípios. E o versículo continua: mas se não quiserdes, será devorado a espada. Então terá consequências dolorosas, muito dolorosas. Então, é porque Deus quer me castigar? Não, é porque Deus está permitindo você passar por essa consequência para você aprender e não plantar isso mais na sua vida. Hebreus 12:6 fala: pois o Senhor disciplina a quem ama e pune a todo que recebe como filho. Então, é para quê, Porque Deus te recebeu como filho, é por isso que Ele está te corrigindo. Assim como os nossos pais nos corrigem, para que a gente não sofra algo pior lá na frente. O relacionamento com nossos pais, ou mesmo a ausência deste relacionamento, afeta de maneira profunda cada um de nós. Então, eu não sei se aí, alguém que está me ouvindo, tem o relacionamento cortado com o pai ou a mãe por causa de não sei o que, talvez uma dor, algo, que você sofreu muito com seus pais, eu não sei o que te causou, mas não corte o relacionamento, perdoe seu pai, sua mãe, Assim você vai estar se liberando e liberando eles, e voltando com o relacionamento da forma que Deus quer, Deus quer que haja perdão, quer que haja um relacionamento, profundo entre vocês. Então, Romanos 6:23. Vou ler primeiro Romanos 6:16. Eu vou ler primeiro. Não sabeis que, quando vos apresentais a alguém como escravos para lhe prestar obediências, sois escravos daquele a quem obedeceis, seja do pecado para a morte, seja da obediência para a justiça. Mas, graças a Deus, porque, embora tendo sido escravos do pecado, obedecestes de coração à forma de ensino a que fostes entregues, e, libertos do pecado, fostes feitos escravos da justiça. 19. Falo como ser humano por causa da fraqueza da vossa carne, pois assim como apresentastes
os membros do vosso corpo como escravos da impureza e do mal cada vez maior, assim também apresentai agora os membros do vosso corpo como escravos da justiça para a santificação. 20. Porque quando éreis escravos do pecado, estáveis livres em relação à justiça. Então aqui eu tenho uma outra tradução. 23, peraí. 21. E que fruto colhestes das coisas que agora vos envergonhais, pois o fim delas é a morte. 22. Mas agora, libertos do pecado e tendo sido feitos escravos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e por fim a vida eterna. 23. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus nosso Senhor. Então aqui está falando, que não tem como a gente servir ao pecado e a Deus. Não tem como servir à obediência e à desobediência. É só um que nós vamos servir. Não tem meio termo, É só um. E aqui está falando, que se você serve ao pecado, você é escravo dele. E o salário é a morte. E se você serve a Deus, você é escravo de Deus, Filho de Deus. E você recebe vida, O seu salário é a vida. Eu vou ler um pouquinho de que eu anotei aqui. O jovem gosta de ter o poder e a sensação de liberdade nas mãos, mas ninguém é realmente livre no sentido de ser independente. Todos necessariamente têm um Senhor, seja ele Deus ou seja ele o pecado. Então, a escolha é nossa, Não estou falando aqui o pecado que eu estou falando aqui, não é o pecado aquele que você, vamos supor assim, deu um vacilo e errou. Não estou falando daquele pecado que você, vamos supor, estava ali conversando com alguém, de repente estressou e falou, e depois arrependeu. Falou algo que não devia e depois arrependeu. Não estou falando desse tipo de pecado, Estou falando do pecado aquele que você sabe que é errado e continua praticando, continua fazendo, continua no pecado. Esse tipo de pecado você está sendo escravo, Você está sendo escravo. E o salário, a consequência é a morte. A morte espiritual, a morte às vezes, igual esses dias, eu estava conversando com uma pessoa e ela falou pra mim assim, que ela tinha sido casada. E aí ela foi e traiu o esposo dela, largou o esposo, casou com outro. Ela casou com esse outro, o que aconteceu? A consequência veio. Esse outro arrumou outra e largou ela. E o que aconteceu? Jéssica, a morte foi física? Não. Mas a morte foi uma destruição da família dela. Quem perdeu? Essa pessoa e a sua família. E ela acabou, no fim das contas, sozinha. Então, a consequência aí foi o quê? Foi uma morte na família, Foi uma morte, destruição da família. Algo muito triste. Então, eu não quero isso para você. Que você também não queira. Que você queira a vida, A vida que vem de Deus, a obediência que vem de Deus, Amém? Então, o salário do pecado ou da desobediência é a morte. Significa que o pecado é um tipo de senhor que retribui aos seus escravos a morte como um salário. Então, e Deus. Deuteronômio 28, versículo 1. E será que, se ouvirdes a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os teus mandamentos que eu te ordeno hoje, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. E você receberá a vida de Deus, a vida abundante que vem de Deus. Quando nós obedecemos, nós recebemos a vida de Deus. Ah, Jéssica, mas às vezes demora. Mas vem, Você pode esperar que vem, As bênçãos de Deus vêm, a vida que Deus tem para você vem, amém?
Então, jovem, que você escolha hoje obedecer a Deus. Você escolha hoje obedecer seus pais, né? E que você não viva uma vida de pecado, que você se arrependa antes que seja tarde demais. Amém? Eu quero orar por você, pode fechar seus olhos. Senhor, meu Deus e meu Pai Todo-Poderoso, eu quero te louvar, Deus, por cada vida, cada jovem que me ouve. Ó Espírito Santo, que o Senhor esteja tocando, ó Deus, em cada coração. Que o Senhor esteja, ó Deus, falando ao coração de cada um, ó Deus. Que o Senhor esteja trazendo vida. Que o Senhor esteja, ó Deus, trazendo arrependimento àqueles que estão em pecado, àqueles que estão entristecendo o Senhor, àqueles que estão sendo escravos do pecado. Que o seu Espírito, ó Deus, traga arrependimento, ó Deus, pois é o Senhor que resgata. É o Senhor, Espírito Santo, que nos ajuda a vencer. É o Senhor que nos santifica, Espírito Santo. Que o Senhor esteja, ó Deus, ajudando, ó Deus, cada um dos teus filhos, ó Deus, a obedecer ao teu nome, a obedecer a tua voz, a obedecer os pais, as autoridades que o Senhor colocou sobre nós. Em nome de Jesus, ó Deus, abençoa, Senhor, toca, Espírito Santo, faça o teu querer, faz a tua vontade, Deus, eu me entrego nas tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Palavra abençoada, né? Que você tome posição da sua vida, seja obediente diante daquilo que Deus derrama sobre a sua vida, os mandamentos de Deus, tá bom? Bom, eu vou falar agora um pouquinho sobre o sorteio, né? Então, o sorteio ele vai acontecer hoje, que ó, vai sortear esta Bíblia, linda Bíblia, né? Uma camiseta dos jovens e uma caneca. Esse sorteio, a foto oficial dele já está aqui no feed. E a gente vai realizar esse sorteio depois que a gente finalizar a live. Lá pelas 10 horas, mais ou menos, estaremos passando tudo certinho, quem ganhou, quem foi o ganhador, tá bom? Deus abençoe vocês participem, chame seus amigos para comentar, tem que marcar 3 amigos no comentário, tem que repostar a foto lá no story e marcar jovens ICBNP. Não se esqueça, tá bom? Chama seus amigos que ainda dá tempo de participar, amém? Vamos lá pro último louvor com Caio.